Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é diagrama de estado. Quais são as variáveis que influenciam na mudança de estado da substância? Esse estado que pode ser o sólido, líquido, gasoso e um que nós não verificaremos nessa aula, que é o plasma, né? Estamos na apostila número 3, aula 39, diagrama de estado, página 119. Então nós temos o diagrama de estado. Quais são as variáveis de estado, que são pressão, temperatura e volume, e essas variáveis influenciarão no estado da matéria. Aqui nós temos um gráfico, tá bom? Esse gráfico representa para nós, ó, uma região, duas, três, quatro regiões que caracterizarão o estado da substância. Nesta região 1, qualquer substância que tenha pressão e temperatura compreendido nessa região estará no estado sólido. Nessa outra região, temos o estado líquido. Nesta região abaixo, que está dividida em duas, então nós temos o estado gasoso. O estado gasoso, que é classificado, que é dividido em vapor e gás. Quem está à minha esquerda dessa linha está no estado de vapor e à direita o estado de gás. Comportamento anômalo da água. Antes disso, o que significa esse ponto T? Que esse ponto T significa o ponto tríplice. Então, no ponto tríplice, eu tenho a minha substância no estado sólido, líquido e gasoso, tá bom? Ponto tríplice representa um ponto em que eu tenho a substância assumindo os três estados físicos. Então, o que eu tenho aqui? Vamos voltar aqui nessa curva aqui. Sempre que eu tiver com uma característica de pressão e temperatura e o ponto estiver em cima dessa curva, significa que eu tenho a substância no estado sólido e no estado líquido. Se eu estiver aqui, ó, nessa curva, então nessa curva eu tenho a substância no estado líquido e gasoso, e nesse ponto da curva eu tenho a substância no estado sólido e gasoso. Então, quando minhas características da substância se encontram sobre a curva, significa que eu estou na mudança de fase. Ou eu estou na sublimação, sólido e gasoso, ou eu estou na fusão, sólido, líquido, ou na vaporização, líquido gasoso. Esse θC é a minha temperatura crítica, temperatura que diferencia gás de vapor. À direita da temperatura crítica, a minha quantidade de matéria no estado gás precisa, além de uma variação de temperatura, uma variação de pressão para mudar seu estado físico para líquido. No entanto, nessa região que eu classifico o estado gasoso como vapor, para que esse vapor passe para o estado líquido, apenas com a mudança de pressão eu consigo atingir essa situação. Agora vamos para o comportamento anômalo da água. Graças ao comportamento anômalo da água que nós presenciamos o congelamento de lagos, que é só na parte superficial. Então, qual é a curva característica da água? Conforme a temperatura diminui, a energia térmica dessa substância diminui e o volume ocupado por essa matéria começa a diminuir até chegar a 4 graus Celsius. Então, se eu tenho o volume diminuindo, significa que a minha densidade, que é massa dividido por volume, ela está aumentando. O volume passa a diminuir, a minha densidade passa a aumentar, essa quantidade de água tem densidade maior e ela desce no lago, tudo bem? Depois de 4 graus Celsius, o que acontece? Esse meu volume, que devido à estrutura interna das moléculas de água, meu volume que estava diminuindo passa a aumentar. Se o volume passa a aumentar, logo a minha densidade passa a diminuir. Então, de 4 graus Celsius até zero, a minha densidade de uma porção de água começa a diminuir, o que faz com que essa porção de água permaneça na superfície, trocando energia com o meio ambiente. Então, a sua temperatura começa a descer, atingindo o 0 graus Celsius, até obter o congelamento.
Exercício número 1. Observe o diagrama de estado de determinada substância. Então, nós temos o diagrama onde nós temos no eixo Y a pressão, no eixo X a temperatura. Com base nesse diagrama, responda quais são os processos físicos representados pelas transformações 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Então, eu tenho uma substância no estado 1, com determinada pressão e determinada temperatura, vai para o ponto 2, onde tem uma pressão que mudou e uma temperatura que permanece a mesma. No ponto 1, me traz uma pressão e uma temperatura dessa substância. O ponto 2 me traz outra pressão e a mesma temperatura. Então, eu saio do estado sólido para o estado gasoso. Então, do 1 para o 2, eu tenho uma sublimação. A transformação que ocorre na transformação 1, 2 é a sublimação. 3, 4. Então, a minha substância está no estado sólido, vai passar para o estado líquido, tudo bem? Quais as características? Essa transformação ocorre com a com a temperatura constante, no entanto, a minha pressão ela está diminuindo. Então, do 3 para o 4, eu tenho a fusão, a mudança do estado sólido para o líquido. E 5, 6 me indica uma transformação que vai do líquido para o vapor. Eu tenho a vaporização, que também pode chamar de ebulição também. Então, tem a minha vaporização. Que grandeza se mantém constante em cada uma dessas transformações? Em cada uma daquelas transformações, nós verificamos que a temperatura foi sempre a mesma. Então, em todas as transformações, a temperatura se manteve constante. É possível que os mesmos processos físicos ocorram mantendo-se a pressão constante? Represente isso no diagrama. Então, coloquei aqui o diagrama. Através do diagrama, podemos responder que sim, é possível. 1, 2, que é o processo de fusão. Então, eu saio da região que é sólido, vou para a região que está do estado gasoso, sair na horizontal. Essa transformação na horizontal me garante que a pressão é a mesma. Sempre quando eu ando na horizontal, minha pressão é a mesma e o que está variando é a temperatura. Então, é possível que ocorram as mesmas transformações com a minha pressão constante, de 5 para 6, pressão constante, de 3 para 4, pressão constante. Então, aqui eu tenho fusão, e aqui eu tenho vaporização, e aqui eu tenho minha sublimação. O ponto T no gráfico, esse ponto Tzinho aqui, ó, onde eu estou apontando, é chamado de ponto triplo ou tríplice. O que representa? Ele representa que a substância possui os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, o ponto tríplice é o ponto no qual a substância existe nos 3 estados físicos. O ponto C no gráfico é chamado de ponto crítico. O que ele representa? Esse ponto crítico representa aqui a região onde que eu vou diferenciar meu estado gasoso do gás para o vapor. O ponto crítico é o ponto a partir do qual a substância se liquefaz, ou seja, se aumentarmos a pressão do gás, ele não se transforma em líquido. Então, a partir do ponto C para a minha direita, eu tenho gás e esse gás não tem como ir para o estado líquido, a não ser que eu varie pressão e temperatura. Então, eu tenho que retornar para o estado de vapor para depois ser transformado para o estado líquido. A respeito do estado gasoso, estabeleça a diferença entre gás e vapor. Então, que nem nós vimos no item anterior, vapor é a substância que apenas com a variação de pressão consegue chegar ao estado de líquido. O gás não, apenas com a variação de pressão não é possível ser transformado para o estado líquido. É preciso ter uma alteração de temperatura e pressão. Então, o vapor é a substância no qual o estado gasoso, submetida a um aumento de pressão, pode se transformar em líquido. Então, no vapor, vou subindo aqui, minha pressão vai aumentando, chega na região que ele está no estado líquido. Já o gás, não. Após o ponto crítico, a substância no estado gasoso é chamada de gás, uma vez que não se liquefaz devido ao aumento de pressão. Aumenta-se a pressão, no entanto, continua no estado gasoso. Exercício número 3.
Observe o diagrama de estado da água mostrado a seguir. Com base nesse diagrama, responda quais os valores de θ1 e θ2. Então, o diagrama da água. Valor de θ1 representa um ponto da minha curva aqui que separa a região do estado sólido para o líquido. Do sólido para o líquido, então nesse ponto eu tenho substância água no estado sólido líquido. Então eu estou no processo de fusão, temperatura de fusão da água, considerando um ATM que está aqui, então é 0 graus Celsius, fusão do gelo. O meu θ2, eu estou na curva que separa líquido do estado gasoso, então eu estou no processo de ebulição, a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Se estivermos numa montanha, será mais fácil ou mais difícil ferver a água? Se eu estou na montanha, a pressão na montanha, a tendência é diminuir, eu tenho uma pressão menor. Então, para ferver essa água, então eu saio de uma pressão de 1 atm, vou para uma pressão menor, então estaria mais ou menos aqui na curva. Esse ponto da curva me traz, desculpa, estou na fusão, então não vou parar aqui, eu vou parar aqui, né? Nessa curva de líquido que diferencia líquido de gasoso. Então, eu estou aqui. Então, a 1 atm eu tinha essa temperatura de ebulição, a temperatura diminuiu, então eu estou nesse ponto mais ou menos. Esse ponto me traz uma temperatura menor que a temperatura que eu tinha antes. Então, se a temperatura é menor, significa que se torna mais fácil fazer o processo de ebulição, porque a temperatura de ebulição foi menor. Então, tem que a temperatura de ebulição na montanha é menor do que a temperatura de ebulição quando eu estou numa região, ao nível do mar, por exemplo, que tem a pressão de 1 atm. Certo. Aí, o que nós temos? Se tivermos uma montanha, será mais fácil ou difícil produzir o gelo? Então, no mesmo esquema, agora, em vez de a gente analisar essa curva que diferencia região do líquido do gasoso, estamos aqui nesta curva. Então, eu tenho, numa temperatura de 1 atm, eu tenho a minha temperatura de fusão, tudo bem? Se a pressão diminui, então eu sigo aqui. Onde que eu vou bater na curva? Eu vou bater numa região mais afastada, que me traz uma temperatura aqui. Maior à direita significa que a temperatura é maior. Então, a temperatura de fusão, quando eu estou na montanha, ela é maior do que a temperatura de fusão quando eu estou a nível de 1 atm. Então, também se torna mais fácil, a temperatura de fusão da água aumentará. Pessoal, essa aula foi encerrada, os conteúdos principais foram abordados. Fique com Deus e até a próxima.